Fala, Techers! Hoje é dia da gente voltar a falar de microsas numa nova série. Eu quero mostrar para vocês como é possível usar o WordPress para criar o seu microsas ou o seu software como serviço para um nicho específico, porque é isso que o microsas é. É um software como serviço que você escolhe um público específico para lançar uma solução. Serão 3 vídeos onde nós vamos criar esse microsas e depois vamos hospedar ele. E hoje a gente já vai começar a falar de hospedagem e tudo mais, porque eu vi que é uma dúvida muito grande de muita gente que me segue aqui no TechZoom. Então vamos ver tudo isso nessa série de 3 vídeos que começa agora. Nosso microsas vai ser um gerador de propostas para freelancers. Nós vamos usar o WordPress como base e você também vai me ajudar nesse conteúdo, porque eu vou deixar aí embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado um formulário para você enviar para mim as suas informações, caso você queira fazer parte de um grupo de estudos para a gente desenvolver esse microsas junto. E não precisa ser programador, não precisa entender nada de tecnologia, porque nós vamos usar o Gemini, o Google Gemini, e vamos usar o WordPress. Então são ferramentas que você pode usar gratuitamente também. Então vamos lá. O que a gente vai criar é um gerador de propostas aqui dentro do Gemini, e depois vamos instalar no WordPress. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é instalar o WP. E nós vamos usar o pessoal, o serviço da Cloudways, porque é um front-end onde você consegue instalar o WordPress, consegue instalar o Magento, consegue instalar um microsas feito em PHP ou aplicações PHP, tudo de um jeito bem tranquilo. E você seleciona onde você quer instalar. Se você quer usar a Amazon, se você quer usar a DigitalOcean, se você quer usar, sei lá, a Linode ou o próprio Google. Então, na Cloudways você consegue ter tudo isso. Então, o que nós vamos fazer é o seguinte, ó. Eu tenho um menu aqui, né? Então, eu tenho esse menuzinho bonitinho, onde a gente tem como adicionar uma nova aplicação. Então, eu vou clicar nessa opção. Vou depois iniciar agora ou lançar agora. Aqui a gente vai selecionar o que a gente quer, né? A aplicação que nós queremos. Então pode ser o WooCommerce, pode ser o PHP, pode ser, né, diversas coisas aí. Mas o que nós vamos instalar é o WordPress. Então a gente seleciona essa opção. Aqui a gente vai dar um nome para essa aplicação. Então eu vou chamar ela de microsas propostas, né? Porque a gente vai criar um gerador de propostas. Então é legal dar um nome aqui e depois a gente lembre. Aqui a gente dá um nome para esse servidor, então eu vou pôr WPIA, né? Para a gente também lembrar. Aqui é os projetos, então eu vou deixar dentro do projetos TechZoom. Depois eu quero ver se eu consigo liberar isso aqui para você também que estiver no grupo. Se não tiver, eu compartilho minha tela e a gente vai tirando as dúvidas junto aí, tá? Mas outra coisa, você pode hospedar na HostGator também, tá? Fica à vontade. Hospeda onde você quiser o seu WordPress. Aqui a gente tem algumas configurações. Eu posso otimizar a CPU, posso otimizar algumas coisas básicas. Então eu posso deixar num servidor básico, posso deixar ele específico para alguma coisa. Então eu ponho 16 GB, ponho 32 GB ali de memória e de processamento, eu também defino. Ou né, eu uso o básico. Nesse caso eu vou usar o básico porque sai mais barato. Então, quanto menos recursos você usar aqui no sua VPS, no seu servidor, mais barato ele vai ficar, tá? Então, eu vou pôr esse aqui de 2 GB. É pouco, né? É bem pouquinho, na verdade. Só que ele já é o suficiente, pelo menos, para a gente testar o nosso MVP do microsas, tá? Então, vamos... Essas palavras todas, se você não conhecer, no grupo de discussão, a gente pode até trocar uma ideia sobre isso, tá? Vai ser como se fosse um curso que a gente vai fazer assim, mas sem roteiro, sem nada. A gente só vai conversar mesmo, tá? Então, deixa eu pôr 2 GB aqui. A localização eu vou deixar Nova York, porque no Brasil funciona bem. Então, nós temos aqui 2 core de processamento, 2 GB de RAM e 60 GB de armazenamento. Deixa eu até deixar em tela, em full screen aqui, que fica mais fácil para a gente ver, para navegar, né? Porque o Mac, eu estou no Mac, tá? Porque se você estiver curioso, nossa, que interface é essa? É o Mac.
Tá? Eu tô usando um Mac Mini, porque ele também tem processadores para IA, é o Mac Mini M4. Não é o Pro, é o M4 só. E se você tiver curiosidade de saber como que ele funciona com inteligência artificial, deixa aí nos comentários que eu posso até fazer também um review dele e mostrar algumas ferramentas que já vêm no macOS. Mas voltando aqui para o nosso assunto principal, vamos lançar esse servidor. A gente vem para cá, ele vai adicionar esse servidor na nossa conta. Então ele vai subir esse servidor do jeito que a gente pediu. Só que agora, o que eu vou fazer? Eu vou voltar lá no Google Gemini e vamos fazer o seguinte, ó. Eu gosto de ser bem bonzinho com a IA, porque quando eles dominarem, quando ela dominar o mundo, ela não vem me pegar, né? Então seja bonzinho com a IA também, seja educadinho com ela e não chute o cachorro robô. Nunca. Vamos lá. Olá. Vamos criar um micro SaaS com WordPress para geração de propostas para freelancers, ou pessoas que trabalham por conta própria, microempreendedores. Eu gosto do Gemini, eu estou usando a 2.5 Pro porque eu pago, mas você pode usar o 2.0 gratuito, que o resultado no final vai ser muito parecido. É que aqui o 2.5 ele tá bem focado para desenvolvimento, para criação de código, então isso é legal. E ele pensa mais, né? E o que eu acho legal do Gemini, ó, que ele dá, né? Eu falei, ó, minha ideia é essa. Aí ele me fala tudo o que é possível, qual é o conceito. Então isso tudo você pode colocar no seu BP, no seu business plan, porque você vai ter essas informações. Então vai ser um micro SaaS para gerar propostas para freelancers, que vai poder exportar isso para um PDF. E qual vai ser a monetização? Você vai vender planos. Então, geração, 2 propostas por mês é X, 10 propostas por mês é XY. Propostas ilimitadas por mês é XXY. Então, acho que isso é legal também, porque ele já vai te dando uma ideia de como você vai monetizar esse seu projeto, esse seu microsite. Então, isso aqui é legal demais também, como eu sempre falo. Então, ele dá tudo isso aqui, é legal. Esse prompt, caso você queira os prompts que a gente vai usar, deixa nos comentários que eu também deixo depois num outro comentário fixado, né? Vai ter um comentário fixado, mas eu amplio ele e deixo os prompts também, beleza? Aqui, ó, falta 5 minutos, então dá pra gente continuar. Então vamos fazer o seguinte, ó, eu vou clicar em Canvas aqui para ele poder fazer aquela parte bonita que abre o código e tudo mais. Crie o plugin de propostas. Então, vamos lá. Ele vai criar agora o nosso plugin para WordPress de propostas. E a ideia desse primeiro vídeo é a gente criar aí o plugin e instalar o WordPress, para não ficar uma coisa muito longa, porque eu quero fazer o conteúdo colaborativo com vocês, como eu comentei. Então, acho que é legal a gente ir bem devagarzinho para quando tiver a equipe aí montada, né? A nossa equipe de criação de microsas, TechZoom e Techers, para a gente continuar. Então, aqui, ó, ele criou um plugin básico de propostas que vai fazer o quê? Ele vai falar aqui, ó. Depois de ativado, você verá um novo item no menu chamado Propostas no seu painel. Então, lá no WP Admin, a gente vai ver um novo menu, um item de menu chamado Propostas, que é onde a gente vai fazer a geração ou a administração das propostas. E depois, a gente tem que fazer o quê? O nosso front-end, porque é onde o nosso usuário vai acessar para criar as propostas dele. Então, ele fala aqui quais são os próximos passos. Melhorar os campos, a gente também criar o front-end com o formulário que o usuário vai gerar as propostas dele, sempre estando logado e a partir de um plano que ele selecionou. E também vai ter ali alguns templates para geração, né? A gente pode definir alguns templates de proposta que ele pode usar. Então vai ser bem legal, é uma coisa bem direcionada para um nicho, por isso que é um micro SaaS. Então agora, antes da gente subir esse plugin, a gente tem que esperar ele terminar aqui, né? Tá quase terminando, mas vamos fazer o seguinte, vamos já criar aqui esse plugin no computador, aqui no meu Mac, ou pode ser no PC, no Linux, tanto faz, tá? Através do quê? Do Visual Studio Code. Então o que a gente tem que fazer é o seguinte, vamos abrir o VS aqui, vou criar um novo arquivo, vou voltar aqui nesse código que ele gerou pra gente, ó, vou copiar ele, tá? Vou voltar para cá, deixa eu pôr ele em full screen também, vou
colar ele aqui. Colei. E agora a gente vai salvar ele. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou salvar ele na minha pasta. Vamos por aqui no externo, TechZoom, TechCast. Então, vou salvar aqui na pasta TechCast, chamado, proposta, underline admin, .php, né? .php. Aí a gente vai salvar isso. TechCast tá aqui. Para eu subir isso lá no meu WordPress, o que eu preciso fazer? Eu tenho que gerar um zip, que é a instalação do meu plugin. Então eu venho aqui, e vou fazer o seguinte, eu vou comprimir ele. Então eu vou comprimir o meu proposta para o proposta _admin.zip. É esse arquivo que nós vamos instalar lá no WordPress. Então vamos só aguardar agora a instalação, né? A finalização da instalação. E já está quase finalizando, para a gente poder continuar. E pronto, instalou o nosso WordPress aqui. Aí eu tenho como gerenciar, eu tenho o IP, eu tenho tudo isso aqui que depois a gente pode até mostrar melhor. Mas eu já fiz vários vídeos sobre a Cloudways. Dá uma conferida aí no canal, tem playlist e tudo, porque eu acho que é bacana. Então vamos lá, vamos iniciar aqui o nosso MicroSAS. A gente tem como acessar uma URL provisória. Então a gente acessa ela aqui. E aqui está o nosso WP. Aí você fala, e o admin, como que eu acesso? Ele já gerou um usuário pra gente aqui. Vamos ver se ele loga. Logou. Vou só apagar tudo isso aqui, porque eu gosto de deixar o WordPress limpinho para quando a gente vai começar a usar ou fazer tipo um treinamento, um curso como esse. Eu venho aqui nos plugins também. Ele tem um monte de coisa, tá vendo? Ele já traz ele traz o Breeze, que é um plugin de cache, ele traz o outro aqui também. Tudo para deixar o WordPress mais rápido. A gente vai deixar esses plugins aqui, porque por enquanto não vai atrapalhar, mas depois, quando a gente for colocar o MVP mesmo para fazer teste com o usuário, escolher ali um usuário para testar, é legal a gente desabilitar algumas coisas. Mas enfim, vamos lá. O que nós vamos fazer agora é subir aquele plugin que nós criamos no passo anterior. Então vamos lá, adicionar plugin. Antes, peraí, vamos fazer uma outra coisa aqui, Vamos aqui no geral e vamos mudar para português do Brasil, né? Vamos deixar isso aqui já meio que pronto, né? Fui lá, salvei e pronto. Agora a gente tá em PTBR, bonito, lindo. Então vamos lá, adicionar plugin. Eu posso ir aqui em plugins instalados ou ir direto em adicionar plugin. WordPress é bem tranquilo quanto a isso. Aí eu venho aqui, enviar plugin, escolher arquivo e vou fazer o quê? Vamos pegar aquele arquivo que nós compactamos, que é o proposta admin zip. E vou dar um abrir. E agora eu vou clicar em instalar agora. A gente tem que aguardar. Aí, chegou aqui, falou que beleza, é um plugin, ativar plugin. E lembra que ele falou que a gente teria novas funcionalidades no nosso menu? Olha aqui, já apareceu. A gente já criou um plugin do WordPress para o nosso MicroSAS, que é para o gerar propostas. Só que aqui é o seguinte, a gente ainda não criou todos os campos. Tá vendo que os campos que a gente colocou aqui foram os campos que a própria IA definiu pra gente. Então, ela colocou o nome do cliente, o escopo do projeto e o valor. Só que a gente vai deixar isso aqui muito melhor, porque a gente vai voltar aqui no Gemini e vai criar novos campos. Vai colocar campos dentro do WordPress que fazem sentido para a geração de uma proposta. E depois a gente vai colocar esse cadastro lá no front-end, porque o nosso usuário não vai acessar o admin, ele vai acessar uma tela depois que ele assina um plano. Depois, essa parte do plano talvez a gente nem faça, porque é uma coisa mais complexa. Mas daí a gente mantém o grupo de discussão para a gente ir conversando sobre as dúvidas, que são apenas 3 vídeos, né? Então, no próximo, eu quero a ajuda de vocês para a gente criar todos os campos daqui e já começar a pensar no front-end. Então, comenta aí embaixo, deixa aí os seus 30 centavos, os seus 10 centavos de colaboração, né? Fala o que você acha legal. E se tiver vontade de entrar no grupo, preenche o formulário lá, porque tem limite, tá? Eu não sei quantas pessoas eu posso colocar lá no servidor, nem no dividir alguma outra coisa
né, no limite do Discord, Instagram, WhatsApp, a gente não vai bater, porque é muita gente. Mas no servidor, no Gemini, nas outras plataformas que a gente vai usar ou venha a usar, aí tem limites de quantas pessoas eu posso colocar na minha equipe. Então, vai ter limitações, mas eu vou tentar atender a todos. E aqueles que ficarem de fora, tranquilo, que a gente pega e vai publicar o vídeo e você vai aprender do mesmo jeito, beleza? Então, participa bastante aí. Show de bola, hein, Techer? Como vocês viram, essa parte foi super tranquila. Nós usamos o Gemini ou Google Gemini para criar a nossa estrutura do plugin e também para subir lá na Cloudways ou junto com a DigitalOcean o nosso WordPress e depois instalar o plugin. O legal é que vocês viram que é bem tranquilo, mas a partir do próximo vídeo, que já chega aí nas próximas semanas ou na próxima semana, depende de quando você está vendo esse conteúdo, nós vamos avançar, vamos começar a deixar esse gerador de propostas ainda mais completo. E agora eu convido você mais uma vez a participar comigo desse conteúdo. Se você quer entrar num grupo de discussões, deixa aí na mensagem, né? Deixa o seu comentário, porque no vídeo anterior de MicroSaaS, eu já falei da gente criar um grupo. Eu já estou subindo um formulário para divulgar ali naquele vídeo para as pessoas poderem entrar e começar a conversar comigo. Nós vamos ter um grupo no Telegram ou no WhatsApp, ali a gente decide junto para conversar, ou até mesmo no Discord. Mas a ideia é que os conteúdos sejam feitos sempre em parceria, ou seja, eu aqui desse lado e vocês aí do outro lado. Eu tô vendo que o meu óculos tá meio sujo, eu vou dar uma lavada nele, mas é isso aí. Quem usa óculos vive com o dedão na lente, né? Eu acho que você aí também faz isso. Deixa aí nos comentários também. Beleza, Techer? Então, ó, conteúdo colaborativo aqui no canal, daqui pra frente. A maioria dos vídeos vão ser assim. Se você curtiu a ideia, deixa o comentário, curte o vídeo, compartilha, faz toda aquela coisa legal que o YouTube gosta pro vídeo chegar em mais pessoas. E a gente se vê no próximo TechCast. Valeu!